Olá, estudante, é a professora Neta Medeiros. Estou gravando esta aula para os estudantes da primeira série do ensino médio, para que estudem e revisem o conteúdo da prova trimestral de biologia, que é este, característica dos seres vivos. Muito bem. Já vimos em aula que os seres vivos, eles apresentam características definidas e que nós, desta forma, podemos classificá-los como um fator biótico. Prestem atenção. Fator biótico é tudo aquilo que tem vida, ou seja, os seres vivos. Já os fatores abióticos é tudo aquilo que não tem vida, como, por exemplo, os vírus, a água, o ar. Então, repetindo, tudo que é fator abiótico significa que tem vida e é classificado como um ser vivo. Já tudo que é fator abiótico, com A no início, é tudo aquilo que não tem vida. E essas características, voltando definidas, são elas que determinam se aquilo que estamos analisando é ou não um ser vivo. E que características são essas? Essas características são a composição química, a célula, o metabolismo, a reação e movimento, a reprodução e a variabilidade genética e a evolução. Então, veja só, para a biologia considerar algo como um ser vivo, isto que está sendo analisado precisa ter essas 6 características. Ou seja, todos os seres vivos vão ter a mesma composição química. Todos os seres vivos vão ser formados por célula. Todos os seres vivos terão o seu metabolismo e assim sucessivamente. Então, nesta aula, nós vamos destrinchar cada característica dessa. A primeira é justamente a composição química. Então, todos os seres vivos apresentam a mesma composição química, das quais essas substâncias são divididas em 2 grupos: as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas, as principais são a água, os sais minerais, os gases, principalmente os que estão envolvidos na respiração, e os cristais de rocha. Já as substâncias orgânicas são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Professora, como é que eu vou lembrar a diferença entre substâncias inorgânicas e orgânicas? Usando o macete do Shom. Esse Shom é um conjunto de letras, as quais representam os elementos químicos que existem nas substâncias orgânicas, que são o carbono, representado pela letra C, o hidrogênio, representado pela letra H, o oxigênio, representado pela letra O, e o nitrogênio, representado pela letra N. Destes 4 elementos, o principal é o carbono. Então, para ser considerada uma substância orgânica, ela precisa ter na sua composição química átomos de carbono. Se não tiver, certamente é uma substância inorgânica. Então, todos os seres vivos são formados por estes grupos de substâncias que estamos vendo aqui. A segunda característica dos seres vivos é a célula, ou seja, todos os seres vivos são formados por célula. É por este motivo que nós dizemos que a célula é a unidade biológica dos seres vivos. E as células são os centros controladores do metabolismo e elas também possuem autonomia reprodutiva. O que isso quer dizer, professora? Primeiro, todo o metabolismo de qualquer ser vivo é realizado no interior da célula, nessa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, nessa região, certo? Que é o interior da célula, bem como a célula consegue se reproduzir sozinha sem precisar de um comando de outra parte daquele indivíduo. Observando aqui, ó, uma célula num formato 3D, nós podemos ver suas principais partes, que é a membrana, que é essa parte aqui que reveste e protege a célula, o citoplasma, que é a parte central,
e o núcleo, que é essa parte aqui do meio, que é onde está o material genético desta célula. Mostrando aqui para vocês numa visão 3D, em 360, ela vai girar e nós teremos uma visão ampla da sua membrana plasmática, não é isso? E no seu interior, a região do citoplasma, as organelas, que são essas estruturas que nós podemos ver aqui, e o seu núcleo. Muito bem. Os seres vivos, eles vão poder ser classificados por dois critérios quando estamos considerando a célula. O primeiro critério é a quantidade de células que aquele ser vivo possui. Então, quando estamos classificando um ser vivo pela quantidade de células que ele tem, nós podemos dizer que os seres vivos podem ser unicelulares, que são os seres vivos que são formados por uma única célula, e que esta única célula sozinha faz tudo o que esse ser vivo precisa para sobreviver, ou seja, realiza o seu metabolismo. E quem realiza esse metabolismo são as organelas. Assim como esta única célula também é capaz de se reproduzir e gerar os descendentes. O outro grupo, de seres vivos, que são classificados dessa forma através da quantidade de células que esse ser vivo possui, são os seres pluricelulares. Atenção! Um ser, para ser classificado pluricelular, esse pluri é um prefixo de plural. O que significa plural aqui nesse contexto? Significa diferentes tipos de célula. Então, o ser vivo pluricelular é o ser vivo que vai ter vários tipos de células e que cada tipo de célula vai ter a sua função específica e que grupos de células que são semelhantes e que apresentam a mesma função vão se organizar e vão formar o que nós chamamos na biologia de tecidos, onde cada tecido celular vai ter a sua própria função. Exemplo, na nossa espécie, o tecido epitelial é o tecido da nossa pele, tecido nervoso é o tecido do nosso sistema nervoso, tecido hematopoético é o nosso tecido sanguíneo, e assim sucessivamente. Cada tecido vai ter um tipo de célula com uma função específica. Aqui nós vamos ver alguns exemplos. Exemplo de um ser unicelular são as bactérias. Exemplo de um ser pluricelular, aqui na imagem, é uma baleia, que é o maior animal que existe na Terra. A baleia pode chegar a 32 metros de comprimento. É um ser pluricelular formado por vários tecidos, vários tipos de células que têm funções diferentes. A terceira classificação dos seres vivos, de acordo com a sua quantidade de células, são os seres multicelulares. Eles são assim chamados porque eles também têm mais de uma célula, porém, essas células, elas são idênticas, elas desempenham a mesma função e, por esse motivo, não formam tecidos. Como está escrito aqui no texto, não apresentam tecidos organizados. E um exemplo de um ser vivo multicelular são as esponjas do mar, o famoso Bob Esponja. Ou seja, se nós pegarmos aqui uma célula dessa partezinha aqui da esponja, que é o início, e outra aqui do final, nós vamos ver que as células são iguais e que elas desempenham a mesma função. Logo, não estão formando tecidos, sendo assim classificadas como seres multicelulares. Segundo tipo de classificação das células dos seres vivos é pelo tipo de célula, certo? Pela estrutura e organização celular. Então, as células, elas podem ser procariontes e eucariontes. As células serão classificadas como procariontes quando o seu material genético, que a gente conhece, a gente chama de DNA, ele não é organizado, ele fica todo espalhado lá no citoplasma e nem fica protegido, envolvido por uma membrana. E essa membrana tem um nome, é carioteca. Então, se a célula não tiver carioteca,
nós vamos dizer que essa célula é procarionte. Quais são os seres vivos que apresentam célula procarionte? São os seres vivos do reino Monera, que são as bactérias. Já células eucariontes são o contrário. Elas apresentam todo o seu material genético, todo o seu DNA, organizadinho, num lugarzinho só. E ao redor dele, protegendo e envolvendo ele, nós temos uma membrana. E essa membrana é chamada de carioteca. Quais são os seres vivos que apresentam células eucariontes? São os 4 outros reinos. Reino Animalia, que é o reino dos animais. Reino Plantae, que é o reino das plantas. Reino Fungi, que é o reino dos fungos. E Reino Protista, que é o reino dos protozoários e das algas. Então, atenção, eu já disse isso em aula e vou repetir. Nós não podemos mais dizer que o ser vivo que tem célula procarionte é o ser vivo em que a célula não tem núcleo. Nós vamos dizer que procarionte é a célula que não tem carioteca e célula eucarionte é a célula que tem a carioteca. Observe aqui essa imagem. Aqui são desenhos de exemplos de células procariontes e eucariontes. Perceba que nesta eucarionte, isso que está em azul, todo espalhado pelo citoplasma, é o DNA. Então, veja que ele está espalhado, está disperso, está desorganizado. Por quê? Porque falta a carioteca. Já aqui, ó, do outro lado, na célula eucarionte, todo o DNA, todo o material genético está neste pontinho aqui, organizado, separado e protegido por essa membrana verde aqui, que é justamente a carioteca. Tá bem? Então, essa é a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Vamos ver aqui em fotos. Aqui, exemplos de células procariontes, né? São bactérias da água. E aqui, células eucariontes, que são células da cebola, né? Como eu falei. E esses pontinhos pretos aqui, ó, que estão dentro de cada célula dessa, é justamente a carioteca dessas células. E dentro dessa carioteca está o material genético. Muito bem. Próxima característica dos seres vivos é que todos os seres vivos apresentam metabolismo. E o que é metabolismo, professora Neta? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro das células, lá nas organelas. Atenção! Como é que essas reações químicas acontecem? Do que é que elas precisam? Vejam que a primeira característica dos seres vivos é de sermos formados por substâncias inorgânicas e orgânicas. Então, essas substâncias vão reagir, ali, ó, reações químicas, e vão justamente dar a condição do metabolismo acontecer dentro da célula, tá certo? E, através do metabolismo, as células vão poder produzir e vão poder degradar substâncias. O que seria degradar? Quebrar. E esse processo de metabolismo, ele pode gastar e liberar energia. Vou explicar isso com uma imagem que vai aparecer daqui a pouco. Queria que vocês entendessem logo uma coisa. Dentro do metabolismo, existe uma divisão que a gente chama de via metabólica. E essas vias metabólicas, elas podem ser de 2 tipos. A primeira é o anabolismo. O que é que acontece no anabolismo? A célula vai pegar substâncias menores, menorzinhas, pequenininhas, e vai juntá-las e formar uma substância maior, mais complexa, certo? Já o catabolismo acontece o contrário. A célula vai pegar uma substância que está maior e vai quebrar ela, vai degradar ela em pedacinhos menores e vai produzir moléculas mais simples, menores. Atenção! Para acontecer o anabolismo, nossas células gastam energia, gastam ATP, que é a molécula de energia das nossas células. Já no catabolismo, como é o contrário, acontece o contrário. Ao invés de gastar energia, as células liberam energia. Olha essa imagem aqui, que ela explica muito bem como acontece o anabolismo e o catabolismo. Vejam, aqui, ó. No anabolismo,
nós vamos representar as moléculas por estes quadrados, certo? Então, no anabolismo, moléculas menores, moléculas mais simples vão se juntar e a célula vai transformar essas moléculas simples em uma só que maior e mais complexa. E para isso daqui acontecer, essa célula vai gastar energia, vai consumir energia, que na biologia a energia é representado pela sigla ATP, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou circulando. No catabolismo vai acontecer o contrário. Então, eu vou ter uma molécula grande, robusta, complexa, e a célula vai degradar essa molécula, vai quebrar essa molécula em pedaços menores. E nesta quebra vai acontecer a liberação de energia, ou seja, vai acontecer a liberação de ATP. Veja, neste outro esquema, certo? Que uma via metabólica depende da outra. Vamos começar aqui pelas moléculas simples. As moléculas simples, elas precisam ser transformadas em moléculas maiores, moléculas complexas. Para isto acontecer, a via metabólica que vai dar início é o anabolismo. Para acontecer anabolismo, nossa célula consome, ele gasta energia. Mas aí vai haver o acúmulo dessas grandes moléculas e o que é que vai acontecer? Nossas células vão precisar quebrar essas moléculas, degradar essas moléculas e transformá-las em moléculas simples. Esta via metabólica se chama catabolismo. E no catabolismo é liberada energia. Então veja que essa substância se transforma nessa e nessa se transforma nessa. Então é um ciclo onde aqui libera energia e essa energia vai ser consumida, vai ser gastada aqui na outra via metabólica. Então, uma via metabólica depende diretamente da outra. É assim que acontece o metabolismo. Percebam, antes de irmos para a próxima característica dos seres vivos, que composição química, célula e metabolismo são características que uma depende da outra. A partir de agora, vocês vão perceber que as características, elas são mais independentes. Uma não depende mais da outra. Então, vamos lá. Próxima característica dos seres vivos é a reação e o movimento. Todos os seres vivos, ao receberem estímulos do meio ambiente, são capazes de reagir a eles. E essa reação vai gerar o que a gente chama de movimentos. Existem espécies de seres vivos que reagem com mais abruptidade, com mais velocidade, e existem os outros que são mais simples, movimentos mais singelos. Vejamos alguns exemplos. O primeiro aqui eu trago para vocês o guepardo, que é um animal terrestre e que seu movimento de correr pode chegar a 110 km por hora. Quando acontece isso aqui, professora? Quando ele está caçando uma presa para se alimentar, quando ele está fugindo de um predador, quando ele está fugindo de uma manada que poderia facilmente pisoteá-lo. Enfim, é um movimento, é uma reação. Outro exemplo aqui, é um aquário. Na verdade, é um aquário, mas é um registro da vida marinha, onde os peixes estão ali se movimentando, as algas, os corais com movimento muito mais singelo, mas tudo ali se movimenta porque tudo é ser vivo. E queria mostrar para vocês o movimento das plantas, que certamente esse daqui vocês já viram. Esse movimento aqui é um movimento de defesa. Essa planta, ela consegue fechar aí as cutículas das suas folhas, justamente para se defender, por exemplo, de uma formiga que iria cortar essa folhinha ali. Então, todos os seres vivos, eles são capazes de responder a estímulos do meio ambiente através dos seus movimentos. Outra característica dos seres vivos é a capacidade da reprodução. A reprodução, ela pode ser de dois tipos, assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, nós dizemos que não há a união de gametas. Professora Neto, o que são os gametas? Os gametas são as células reprodutivas, são as células germinativas, são as células que vão dar origem a outro ser vivo. Na reprodução sexuada, não tem união de gametas. O próprio ser vivo dá origem a outro. Então,
Os descendentes, nesse caso, serão cópias genéticas idênticas dos seus progenitores, que a gente chama isso na biologia de clones. E quem realiza a reprodução assexuada? Os seres unicelulares, que são as bactérias e os protozoários, e algumas plantas, quando os prolongamentos dos caules caem no chão e geram uma nova planta, tá certo? E na reprodução assexuada não há necessidade de macho e de fêmea, porque não há produção de gametas, como também não apresenta variabilidade genética, justamente porque os seres vivos são clones. Entenderam? Já na reprodução sexuada, precisa-se da participação dos gametas, que, como eu já falei, são as células reprodutivas. E aí, essa união dos gametas, né, que nós conhecemos como fecundação, vai dar origem a um novo indivíduo que, geneticamente falando, vai ser diferente dos seus pais, tá certo? Então, vamos aqui a exemplos de reprodução assexuada. Nós temos aqui na imagem a reprodução da esponja do mar. Então, vejam primeiro esse aqui, esse passo, que é o tipo de reprodução assexuada por brotamento. A esponja do mar vai se desenvolvendo e vai gerando brotos. À medida que esses brotos crescem, eles pendem e caem, e onde eles se fixarem, vão dar origem a um novo ser vivo, ou seja, uma nova esponja. Isso aqui é um tipo de reprodução assexuada por brotamento. Por quê, professora? Porque aqui não houve a participação de gametas. Então, se não houve a participação de gametas, é uma reprodução assexuada. Aqui embaixo nós temos outro tipo de reprodução assexuada, que é chamada de regeneração. Se você pegar uma esponja do mar, novamente, e cortar ela em 3 pedaços, e separar esses pedaços em locais diferentes, esses pedaços eles conseguem se regenerar e formar novos seres vivos. Logo, é um tipo de reprodução assexuada, pois não há a presença dos gametas. Já na reprodução sexuada, eu quis trazer aqui um desenho de um amebócito, né, que é um protista, que ele sozinho, apesar de ser um indivíduo unicelular, ele consegue produzir os gametas masculinos e femininos, realizar a fecundação e dar origem a um novo amebócito. Mas eu também quero mostrar uns exemplos de reprodução mais comuns para a nossa realidade. Vejam, de reprodução assexuada. Fazer mudinhas de plantas. Então, você tem uma planta que já está adulta, que já cresceu o suficiente, que já pode proporcionar aí a retirada de mudas. E essas mudas é uma maneira de você pegar uma parte dessa planta que está aqui, plantar em outro lugar e reproduzir essa planta. Novamente, se não houve a união de gametas, é um tipo de reprodução assexuada. Outro exemplo é a reprodução das bactérias. A bactéria que já está pronta para se reproduzir, nós a chamamos de célula-mãe. Ela vai se partir em 2, por isso que recebe o nome de bipartição. E, ao fim dessa divisão, surgirão 2 novas bactérias, que são assim chamadas de células filhas. Então, isso aqui também é um tipo de reprodução assexuada, porque o indivíduo deu origem a 2 e não houve a união dos gametas. Por fim, eu quero mostrar aqui a regeneração da planária, né? Que é um platelminto, que é um animalzinho, que lembra uma lesminha, lembra, mas não é. E aí, se você partir essa planária, por exemplo, em 3 pedaços, cada pedaço vai conseguir se regenerar e vai dar origem a uma nova planária. Se é uma reprodução e não tem união de gametas, repito, é um tipo de reprodução assexuada. Exemplos de reprodução sexuada são todas aquelas que têm gametas. Então, veja, o melhor exemplo é a reprodução da nossa espécie, onde o gameta feminino, que se chama ovócito, antigamente se chamava óvulo, mas hoje em dia a gente chama de ovócito, vai se unir com o gameta masculino, que nós sabemos que chama-se espermatozoide, juntos vão passar pelo processo de fecundação e no final vão dar origem a um embrião, que é um novo ser vivo da nossa espécie. Outro exemplo é o exemplo das plantas. As plantas, quando se reproduzem através das suas flores,
elas também produzem lá no pólen os gametas masculinos, que são essa partezinha aqui, ó, e o gameta feminino, que está nessa parte. Então, esse gameta masculino pode cair aqui dentro e fecundar o gameta feminino da flor, ou pode acontecer de uma abelha, que é um inseto polinizador, pegar um pouquinho deste pólen e levar para outra flor, tá certo? E aqui também é um processo de reprodução sexuada, porque existe a união dos gametas, tá bem? Só recapitulando, reprodução assexuada não tem união de gametas. Reprodução sexuada tem a união de gametas. E por fim, a última característica dos seres vivos é a variabilidade genética e a evolução. Variabilidade genética, gente, vem do DNA. Cada indivíduo tem um DNA que é único, só ele tem. E aí é uma característica dos seres vivos que existe uma grande variedade desse código genético. Então, os filhos vão herdar dos seus pais o material genético. E nesse material genético vão ser repassadas as características daquela espécie. Exemplo, na nossa espécie, 2 olhos, 2 membros superiores, 2 membros inferiores, um coração. Então, essas são características da nossa espécie que os pais passam para os filhos através do código genético. Isso é uma característica dos seres vivos. E nós chamamos essa característica de hereditariedade, que é justamente a transmissão dessas características da mesma espécie que vai passar de uma geração para outra. Os filhos apresentam características próprias, que são únicas, que só ele tem, que é uma combinação das características dos seus pais. E isso faz com que a união do DNA do pai com o DNA da mãe gera um novo indivíduo, que nem tem o DNA 100% igual ao pai e nem 100% igual à mãe. É um novo DNA. Por isso que a gente diz que é variabilidade genética, certo? E essa variabilidade é boa no sentido de, naturalmente, à medida que novos tipos de DNA, novas sequências de DNA vão surgindo, os seres vivos vão adquirindo novas características que vão auxiliar aí na sua sobrevivência, na sua adaptação ao meio ambiente. E eu achei um memezinho na internet muito legal e eu queria mostrar para vocês. Vejam. Aqui nós vemos que uma lesma, né, naturalmente ela tem sua concha, mas uma nova lesma adquiriu uma nova característica, um novo DNA, e ao invés de uma concha, ele tem uma casa. E entre uma concha e uma casa, certamente quem tem uma casinha tem mais chance de sobrevivência. Por isso que a lesminha diz, a variabilidade é injusta. Minha gente, é este o conteúdo da nossa prova, certo? Eu espero que essa videoaula ajude você a estudar. Se você não entender tudo de uma vez só, vá pausando a aula, vá assistindo aos poucos e qualquer dúvida me pergunte na escola, tá certo? Bons estudos e boa prova!